Boa noite, gringos e gringas. Boa noite, Libete, diretamente aí da Holanda. Boa noite para todo mundo que está chegando. Digam aí seus nomes, da onde vocês estão falando. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nosso assunto do desafio 2 da turma 7 é como a gente vai analisar os indicadores de empresas rentáveis. Então a gente vai começar hoje no assunto se aprofundando na análise fundamentalista de ações. Eu falei para vocês na aula passada, no desafio 1, da diferença de uma estratégia de dividendos para uma estratégia de crescimento, e que a gente precisa entender indicadores para ver se uma empresa é boa ou não. Pois bem, quem estava ansioso, aqui estamos. Essa é a live número 1, onde a gente vai explicar sobre os indicadores para analisar as empresas no longo prazo, certo? Sempre lembrando vocês que vocês podem tirar dúvidas pela plataforma ou pelo e-mail rendaemeuro@gmail.com, certo? Quem ainda não preencheu o documento de consultoria, o documento está presente lá dentro da plataforma. Não esqueça da autorresponsabilidade, pessoal, de investir, de pensar em como progredir no mundo profissional, poder economizar cada vez mais, investir cada vez mais. Existem certas coisas, certas atividades que só vocês podem fazer por vocês, e sempre que vocês precisarem de ajuda, estaremos aqui, certo? Sem medo e sem pressão. Comece investindo pouco se você ainda tem medo. Conforme mais conhecimento você vai adquirindo, mais fácil vai ser de você ter resultados. E os resultados vão depender de quanto você pode investir por mês, obviamente, de quanto tempo você pode ficar investindo, porque é uma variável muito importante no investimento, e, óbvio, a escolha de quais ativos você vai colocar na sua carteira, certo? Então, por isso que é importante estar presente aqui nos desafios, assistindo os conteúdos gravados, os desafios das outras turmas. Já falei, desafio da turma 1 até a turma 6 é obrigatório, é o conteúdo básico para que vocês consigam, pelo menos, entenderem as minhas recomendações de compras mensais, certo? Boa noite, Maurício, de Paris. Boa noite, Arthur, lá de Bruxelas. A Caroline, de Estrasburgo. O Robson, da Alemanha. O David, em Portugal. Milene, na Suíça. Sabrina também tá aí. Pessoal de Luxemburgo aí comparecendo. Renata também tá aí. Lembrando que vocês, lá dentro da plataforma, a última lição que tem é sobre a afiliação. Se vocês recomendarem nosso trabalho para alguém, vocês ganham 120 euros. Lembrando que o e-mail que vocês usam para entrar na plataforma, o pagamento desses 120 euros, ele vai para o PayPal, sua conta PayPal linkada a esse e-mail. Caso, então, alguém que você recomende realize a compra e você não queira receber pelo PayPal, então você informa a gente adiantado, tá bom? Por definição, lembrando então que o pagamento é realizado na nossa conta PayPal da sua recomendação, certo? Lembrando então que a gente tem vagas do Renda Gringa VIP, normalmente uma vaga por mês ou uma vaga a cada 2 meses. É um grupo, tem acesso ao grupo WhatsApp, onde vocês podem discutir abertamente, comigo também, fora todos os benefícios, descontos e tudo mais que um gringo VIP pode ter. Lembrando que para ser gringo VIP você tem que se candidatar, tem um formulário para você se candidatar. A gente vai colocar, você vai achar lá dentro da plataforma, vamos colocar aqui na descrição desse vídeo também depois, onde você vai falar dos seus resultados, qual a quantidade de conteúdo que você já assistiu, enfim, você tem que estar presente, assistir os conteúdos, mostrar os primeiros resultados. Então, se você acabou de entrar, não precisa ter pressa, vai ter sua oportunidade, mas para quem já está aí há mais tempo, não deixe de se candidatar para o Renda Gringa VIP. Fechado? Informações compartilhadas, introdução feita, vamos ao que interessa. Pessoal, o que é a análise fundamentalista? É um nome difícil para uma coisa muito simples. É a análise que a gente faz, a gente vai analisar, né, a análise que a gente faz do balanço da empresa, das informações financeiras de uma empresa. A gente vai analisar os fundamentos de uma empresa. O que são os fundamentos de uma empresa? São indicadores que vão nos indicar, né, o próprio nome diz, um indicador ele indica algo, se uma empresa ela está no caminho certo, se ela está sendo rentável, se ela está sendo negociada num preço atrativo, se ela é rentável e não tem dívidas, se ela tem caixa, tá? Então, vale lembrar que a cada 3 meses, toda empresa que está na Bolsa de Valores é obrigada a compartilhar um documento financeiro. Esse documento financeiro ele é auditado por pelo menos 3 empresas. Significa que o que ela coloca ali tem que ser verdadeiro. Se nossa empresa toma uma multa muito alta, fora que ela perde a credibilidade dela. Então, uma empresa ela não tem interesse nenhum de esconder informações que estão ali no relatório dela. Tá? Isso transmite a verdade, e como a empresa é negociada na Bolsa de Valores, qualquer pessoa pode ser investidor dela, basta comprar a ação dessa empresa. Então as informações têm que ser verídicas. E toda empresa, compartilha alguns documentos financeiros. 2 dos principais são esses 2 aqui.
Um se chama demonstração de resultados e outro se chama balanço patrimonial, tá? Então é a partir desses dois documentos que a gente vai ter informações das empresas. Já adianto que você não precisa saber ler esses documentos, não precisa saber calcular. Eu vou resumir tudo para vocês aqui. Vocês só precisam saber interpretar algumas informações. Você não precisa ser engenheiro, analista financeiro, ser bom em matemática, nada. Você só precisa ter bom senso. Eu vou ensinar vocês a ter esse bom senso, saber se algo é bom ou algo é ruim. Ah, o indicador de tal empresa deu 10. 10 é bom ou é ruim? É isso que eu vou indicar para vocês, isso que eu vou ensinar vocês, e é só isso que vocês precisam saber, tá bom? Boa noite quem está chegando aí depois. Márcia também, Renata, a Silvia está aí também, Vida Low Carb, tudo bom? Então, ó, como que a gente faz essa análise fundamentalista, tá? Existem alguns sites, inclusive, que já mostram esses indicadores prontos. Eu vou mostrar para vocês, mas no final da live, onde vocês acham essas informações. Então, análise fundamentalista, resumindo, é a análise que a gente faz de indicadores de uma empresa. E de onde saem esses indicadores? Desses documentos. Então tá ali, ó, a empresa negociada na Bolsa de Valores, dividida em vários pedacinhos. Qualquer um pode ser acionista e comprar essa ação na Bolsa de Valores. Essa empresa, a cada 3 meses, ela mostra o que está acontecendo com ela. Então, a cada 3 meses, ela mostra o que aconteceu nos últimos 3 meses. Então, ela mostra o documento de demonstração de resultados e o balanço patrimonial. A partir desses dois documentos, que é cheio de tabela com números, finanças, etc., a gente chega nos indicadores. E os indicadores vão nos dizer justamente se a empresa está indo bem ou não. E o que são esses indicadores, pessoal? Esses indicadores vão nos dizer se a empresa é rentável, se a empresa ela tem uma boa valorização, se a empresa está endividada, se a empresa tem caixa. Então, por exemplo, a partir desses documentos financeiros, a gente descobre que a empresa está super endividada. Pronto, então a gente já não investe nessa empresa. Já é um critério importante para a gente evitar ter essa empresa na carteira, certo? Então os indicadores vão nos mostrar, usando bom senso, se vale a pena investir nela ou não, certo? Boa noite, Jarbas, Luiz está aí também, Rosineide, boa noite. Beleza? Então, da onde vêm os indicadores? A gente tem a empresa, ela tem que apresentar documentos financeiros a cada 3 meses. Desses documentos, a gente consegue retirar informações financeiras que se chamam indicadores. Esses indicadores vão nos indicar se a empresa é boa ou não. Entenderam até aqui? Entenderam da onde vêm esses indicadores? E hoje a gente vai ver um deles, um dos principais, certo? Mas a gente tem algumas regras para seguir, tá? Tem regra, senão não vai dar certo. Porque eu gostaria de dizer para vocês que isso é uma ciência exata, que é puramente matemática. A gente olha o valor e fala, legal, compra ou vende. Mas não é. Finanças não é uma ciência exata. Tá? É uma ciência econômica / social. Em algumas universidades ela é tida como ciências sociais, inclusive, em alguns países da Europa. Porque duas pessoas podem olhar o mesmo dado e uma achar bom e outra achar ruim. Então, não basta só a gente calcular e ter o valor, né? Então, tem regras. Quais são as regras? A gente não pode comparar indicadores de setores diferentes. Então, se eu for comparar duas empresas, elas têm que ser do mesmo setor, obrigatoriamente. E eu vou explicar o porquê ao decorrer dessa live para vocês, tá? Então, regra número 1, a gente só pode comparar empresas de um mesmo setor. Regra número 2, alguns indicadores servem para analisar alguns setores, então alguns indicadores não servem para alguns setores, certo? E eu vou também, com o tempo, explicar para vocês quais setores nessa live ainda a gente deve evitar ou tomar algum cuidado, tá? E a gente nunca usa somente um indicador para tomar uma decisão. Ah, eu comparei Coca-Cola com a Pepsi, aí eu vi que esse indicador da Coca é melhor, vou comprar a Coca. Não. A gente vai aprender ao decorrer das lives, analisar 5, 6, 7 indicadores. Então a gente vai varrer esses 7 indicadores, comparando as duas empresas, e no final a gente toma uma decisão. Certo? Mas a gente nunca pode olhar uma coisa só. Quer ver um exemplo bobo? Você é milionário e você vai ter que comprar um mercadinho de bairro. Aí você vai num certo bairro e você olha um mercadinho e compara com outro mercadinho. Você vai olhar só uma variável? Você vai fazer só uma pergunta para os donos do mercado para saber qual mercado você vai comprar? Você vai olhar só se tem dívida ou não? Ou é importante também olhar o crescimento? É importante olhar também por quanto eles estão vendendo no mercado. Então, reparou que você não pode olhar uma coisa só para decidir uma compra de uma empresa? Então, repetindo as regras. A gente deve comparar só empresas de um mesmo setor.
Nem todo indicador vai servir para analisar qualquer empresa, né? A gente vai fazer uma lista de quais indicadores a gente deve usar sempre, mais para frente. E a gente nunca deve usar só um indicador para tomar uma decisão. Hoje a gente vai aprender um, mas a gente não vai utilizar só um, certo? E vocês devem prestar atenção em um ponto importante também. Você não precisa saber ler os documentos financeiros, como eu já falei para vocês. Até vou mostrar depois aqui, vou compartilhar minha tela, onde vocês acham esses documentos financeiros, por curiosidade. É muito fácil, tá? Qualquer site de qualquer empresa que está cotada na Bolsa de Valores tem lá disponível gratuito. Vou mostrar como vocês acham isso. Você não precisa saber calcular eles. Eu vou mostrar os cálculos aqui, mas é somente para fins didáticos, para mostrar da onde vem. Como eu falei, vocês não precisam saber calcular. Agora, a terceira linha aqui, ó, do meu lado, em amarelo, é muito importante. Você precisa saber interpretar se o indicador é bom ou ruim. Aí você vai ter que saber. Então, você vai olhar aquele valor e vai dizer, é bom ou ruim. E eu vou te ensinar a fazer isso. É muito fácil. Beleza? Não tem segredo. Se um dia falaram para vocês que investimento, bolsa de valores é uma coisa de outro mundo, pode parecer que seja mesmo, porque tem muitos assuntos dentro, né, das finanças, da economia, etc. Mas para você ser um investidor e investir numa empresa rentável, basta você seguir um passo a passo. E eu vou ensinar vocês aqui. Isso que eu vou mostrar para vocês na tela aqui agora é uma demonstração de resultados. Você lembra que eu falei que toda empresa, cada 3 meses, é obrigada a compartilhar uma demonstração de resultados? Vamos para a vida prática, então? No site, se você for entrar no site da Coca-Cola, da Microsoft, da Apple, da Coface, da Stellantis, do Carrefour, toda empresa que está cotada na Bolsa de Valores, vai ter lá uma tabela no site deles mostrando os resultados. Eu a coloquei em azul aqui, tampando a parte de baixo da tabela, só para a gente ir se concentrando em cada pedaço dela, para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, o que é uma demonstração de resultado, uma demonstração de rendimento? Vai mostrar as entradas e saídas de uma empresa. Tá? E a partir daí, eu vou ensinar vocês como que a gente vai analisar um certo indicador aqui. Beleza? Boa noite, Cláudia, lá da Alemanha. Olha só, vamos lá. Essa empresa do nosso exemplo, ela tem uma receita. O que é uma receita? É dinheiro que entra no bolso dela. Então, venda de mercadorias, 25.800. Então, entrou no bolso dela 25.800. Aí ela também presta serviços de treinamento, né? Ela treina as pessoas, né? Então, 5.000 também ali, vamos falar que seja euros, por exemplo, 5.000 euros. Então, o total de receitas deu 25.800 mais os 5.000. Essa empresa faturou, então, nesse trimestre, 30.800. Então, tem receita, é o que entra. O que vai ter em seguida na demonstração de rendimentos e resultados? Vai ter as despesas, né? Se entra, vai ter que sair dinheiro por algum lado. Então, por exemplo, custo de aquisição de um terreno da empresa, de um carro, os royalties que ela paga para ter direito de usar a marca, por exemplo. Aí, salário, aluguel, juros sobre o empréstimo que ela tem, um transporte que ela precisa pagar para receber uma matéria-prima, os serviços que ela precisa também, né, contratar para fazer a empresa funcionar, um eletricista que precisa vir, um encanador que precisa vir na empresa. Então, tem todas essas saídas. Então, ó, soma 8.000 com 700, com 1.000, com 500, com 300, 150, opa, deu de despesas 10.650. Essa primeira parte, ela sempre está relacionada, pessoal, essa primeira parte sempre está relacionada com receitas da atividade da empresa e despesas relacionadas à atividade da empresa, não é? Beleza? Em seguida, o que a gente vai encontrar? Em seguida, a gente vai encontrar os ganhos e perdas. O que é ganho? Por exemplo, a receita da venda da van. Uma empresa vendeu o carro dela, vendeu a van. Concorda que é um dinheiro que entra no bolso da empresa? Só que ele não está relacionado com a atividade da empresa. A empresa não é uma empresa de vender carro. Por isso que está separado da receita lá em cima. Por isso que a receita lá em cima, que são as entradas, está separado de ganhos. A diferença entre receita e ganhos é que receita tem a ver com a atividade da empresa e os ganhos têm a ver com algum ganho que a empresa teve, mas não que está relacionado diretamente com a atividade da empresa. E perdas também, né? Por que despesas e perdas estão separados? Porque despesas têm a ver com o que a empresa faz e as perdas estão relacionadas simplesmente com alguma perda de dinheiro que não está relacionado com a atividade em si. Por exemplo, tomou um processo de um consumidor.
perdeu R$ 800, 800 euros. É um dinheiro que sai do bolso da empresa, mas não está relacionado diretamente à atividade dela. E a última linha é a mais importante. No final, é quanto de dinheiro limpo sobrou no bolso da empresa. Então, eu pego as receitas, somo com os ganhos. Aí eu vou tirar as despesas e as perdas. Aí chegou no resultado líquido, 21.350. Então, isso que é um demonstrativo de resultados. Alguma vez na vida vocês já viram isso aqui. Seja num exemplo na escola, seja no jornal, seja numa revista. Ou seja, é simplesmente linha a linha o que entra e o que sai. Lá em cima vai estar o total que entrou e lá embaixo vai estar o total que sobrou depois de pagar tudo, de todas as despesas e perdas. Boa noite, Alisson, lá da Espanha. Laís tá aí também, boa noite. Agora vocês vão dizer para mim. Entenderam aqui o que é uma demonstração de rendimentos? Vocês não precisam saber calcular isso aqui. Só estou mostrando como que funciona. Entendeu o que é um demonstrativo de rendimento? Digam aí no chat para mim. Lembrando, então, que a cada 3 meses, toda empresa é obrigada a mostrar esse documento. Para a gente saber se ela está tendo lucro ou não, se está sobrando dinheiro no fim ou não. Lembrando vocês que eu falo olhando para uma câmera aqui, né, pessoal? Infelizmente, eu não consigo ver a carinha de vocês, se vocês estão entendendo ou não. Quando eu era bem novinho, que eu dava aula de física e matemática no cursinho, para criança, para adolescente também, eu olhava na cara deles e via quando não estavam entendendo alguma coisa. Aí eu explicava de novo, precisava nem perguntar. Mas aqui com vocês eu não tenho essa funcionalidade de olhar no rosto e a cara de interrogação de vocês. Vocês têm que me dizer se estão entendendo ou não. Beleza? Tamires disse que entendeu, Renata disse que entendeu também. Lembrando aos mais tímidos que se você falar não entendi, não tem vergonha nenhuma, tá? A gente está aqui justamente para isso. A gente está aqui para aprender. Fechado? Então esse é um demonstrativo de resultados. E como é calculada a margem líquida? Sejam bem-vindos ao primeiro indicador que vocês vão aprender com profundidade. É ele que a gente está tratando hoje. O que é a margem líquida? A margem líquida, para calcular ela, a gente precisa de quanto sobrou limpo no bolso da empresa e de quanto foi a receita da empresa. Tá? Pessoal, existe como que eu posso dizer? Alguns analistas financeiros vão pegar só a receita e outros vão pegar a receita mais os ganhos. Por exemplo, a venda da Havan deveria ser usada. Eu faço parte do time de analistas financeiros que eu quero saber qual foi a receita da empresa vindo das atividades dela. Pô, se uma empresa ela vende chocolate e ela vendeu um carro, eu não vou contar isso como dinheiro que entrou no bolso da empresa, sendo que ela vendeu esse carro talvez para comprar um outro depois ou para pagar uma dívida. Para mim o que interessa é o que está vindo realmente da atividade da empresa. Então por isso que eu vou considerar ali nesse exemplo a receita, tá? Então tudo que entrou antes de descontar funcionários, aluguel, juros, 30.800. E quanto sobrou lá no final? 21.350. A gente vai usar esses dois valores para calcular a margem líquida. Como que é calculada a margem líquida então, Michael? A gente vai dividir o resultado da última linha pelo valor da receita, de todo o dinheiro que entrou no bolso da empresa. Então, o lucro líquido, que é o que a empresa teve realmente de dinheiro limpinho, foi 21.350. Então, se eu dividir 21.350 pelo dinheiro que entrou na empresa antes de descontar as despesas, que é o 30.800, eu vou achar na calculadora 0,69. Multiplicando por 100, eu transformo em porcentagem. Por isso que se chama porcentagem. Que é vezes 100. Ou dividido por 100. Na matemática, tudo que é vezes 100 ou dividido por 100, que ganha o símbolo da porcentagem, por isso tem esse nome, é porcentagem. Então, 0,69 vezes 100, 69%. Significa o quê? Agora chegou a hora que vocês têm que aprender. Né? E como é a fórmula, como que calcula? Você lembra que eu falei que não precisa saber nada disso? É só pedagógico, só para vocês saberem de onde vem? Agora, nesse momento, vocês vão prestar atenção exatamente no que eu estou falando, porque agora vocês têm que saber interpretar. Como se interpreta esse exemplo que eu dei para vocês? O que significa 69%? Significa
que a cada 100 dólares ou 100 euros ou 100 reais que essa empresa vende, sobram 69 limpos no bolso. Os outros 31, ela pagou funcionário, eletricidade, etc. Então, o que é a margem líquida? Ela representa qual a porcentagem que sobra limpo no bolso de uma empresa a cada 100 que ela faz de faturamento. Então, no caso dessa empresa aqui, de tudo que ela faturou, sobra 69% limpo. Deu para entender isso daqui? E vocês vão me dizer, vocês acham, isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo pedagógico aqui que eu criei para ensinar vocês. Vocês acham que 69% é ok, é pouco, é muito? Vocês têm essa noção? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Que eu vou ensinar isso a vocês agora. O que vocês acham? A Helena disse que é um valor elevado. Vocês concordam com ela? Imagina, você ter uma empresa e a cada 100 reais ou 100 euros ou 100 dólares que você fatura, sobra 69 no seu bolso. A Tamires disse que é bom também. Então vocês estão concordando que isso é um valor elevado. Se você tiver uma empresa que sobra em porcentagem 69%, é bom. Certo? Alguém mais aí para dar uma opinião? A Libete já é mais que 50%, deve ser bom. Exatamente, esse valor é muito elevado, pessoal. Quando a gente vai falar de grandes empresas, empresas que realmente valem milhões, não existe empresa com margem líquida de 69%, tá? Isso é muito elevado. Empresas de tecnologia, empresas de luxo, que tem uma margem elevada, né? Por exemplo, uma bolsa de crocodilo da Louis Vuitton. Eles gastam 1.000 euros para produzir ela, mas vende ela por 12 mil euros. Né? Então eles vendem muito mais caro do que os custos que tiveram. Mesmo assim, se considerar o marketing, considerar o transporte, considerar impostos, funcionários, matéria-prima, a criação do crocodilo lá na fazenda na Austrália que eles têm, no final não sobra uma porcentagem tão grande, né? Geralmente as empresas de luxo costumam ter uma margem aí na casa dos 25 a 35%, empresas de tecnologia também, tá bom? Então, 69 eu dei no exemplo, mas isso aqui não existe para empresas cotadas na Bolsa de Valores, é um valor muito elevado, tá? Isso aqui poderia existir, sei lá, para uma coisa, talvez uma empresa pequena ou algo mais simples, aí pode até acontecer. Então, como que a gente interpreta, então, a margem líquida? A cada 100 de venda, sobram 69 limpo. Ah, Michel, e se a margem líquida fosse 20%? Então, significa que a cada 100 de faturamento, sobram 20 limpinho no bolso, tá? Então, é essa interpretação que a gente tem que ter. Tem como uma empresa ter margem líquida negativa? É a pergunta que eu faço para vocês. E aí, vocês acham que tem como ou não? Tem como o resultado dar menos 20%? Menos 10%? O que vocês acham? A Márcia disse que é bom aqui também. E aí? Se a margem líquida for negativa, Tamires falou sim, se tem muitas dívidas, não obrigatoriamente, Tamires, porque pode ser que ela consiga pagar as dívidas dela, mas fique negativo por uma outra razão, tá? Pode ser que não seja só as dívidas, mas tem um fundo de verdade aí na sua resposta. Por exemplo, Rosemary, por causa de imprevistos, gastando mais do que fatura. Se for para resumir os comentários de vocês, eu deixaria esse da Helena. Obrigado, Helena, pela sua resposta. Gastando mais do que fatura. A Cláudia complementou. Maior despesa. Né? Então, vamos voltar aqui para vocês verem como que tem. Olha só, se lembra dessa imagem aqui? Imagina que nessa parte das despesas, deu 10 mil, não deu aqui, ó, despesas, total despesas, 10 mil. Imagina essas despesas dessem 40 mil. Significa que as despesas iam ser maior que a receita. Então, o resultado líquido ia ser negativo. Ou seja, se as despesas são muito maiores que a receita, o resultado líquido final vai ficar perdendo dinheiro. É como se fosse uma empresa que ela vende, é uma padaria. Tá lá vendendo pãozinho, vende um bolo, vende um salgado, mas no final
tem um monte de funcionário, tem eletricidade, matéria-prima, ela não vende o suficiente. Ela tem mais despesas e gastos, né, do que receita. Então, no final, não sobra dinheiro para ela, ela fica no negativo. Então, se a gente for calcular a margem líquida, vai dar negativo. Então, tudo que a gente não quer é investir numa empresa com margem negativa. Certo? Estamos de acordo aqui? A gente não quer uma empresa que fique perdendo no final de 3 meses ou no final do ano. A gente quer uma empresa que fique positiva. Aí você fala para mim, beleza, Michael, eu entendi, e nesse exemplo que você falou, deu 69% e você falou que é muito. Mas o que é bom, então? O que a gente deve considerar na vida real aí, fazendo investimento? Vamos lá. Pessoal, deixa eu diminuir assim, vai ficar melhor. Opa, vamos lá. Olha só, aqui no lado vocês estão vendo a linha azul representa a média de todas as empresas dos Estados Unidos, de todos os setores. Então a linha azul é a média e a linha vermelha é o setor que a gente vai estar analisando. Então nesse gráfico de cima está escrito healthcare, é saúde, é o setor da saúde. Então eles pegaram todas as empresas de saúde que está na linha vermelha e compararam com a média de todos os setores que está em linha azul. Então vocês veem que o setor de saúde tem uma margem líquida um pouco inferior à média de todos os outros setores. E essa média é 7,4. Ou seja, de cada 100 de faturamento, sobra 7, de cada 100 euros de faturamento, sobra 7,40 euros no bolso das empresas de saúde. Então essa é uma margem de 7,4 e é uma margem ok para o setor de saúde. Embaixo vocês têm um gráfico de indústrias. O gráfico de indústria vermelho é muito parecido com o gráfico azul. Significa que a média da indústria é mais ou menos a média de todos os setores misturados. A média da indústria é 10,6. Então, de cada 100 euros que elas fazem de faturamento, depois de descontar tudo, sobram 10,60 euros do bolso da empresa limpo. Essa é uma média. Se uma empresa está na média ou acima da média, é bom. Certo? Libet. Então temos que olhar as informações de uma empresa somente a margem líquida? Opa, Libet. Não sei se você estava desde o começo aqui, então eu vou voltar. Vou voltar. Regras. Vamos lá. Não comparar indicadores de empresas de setores diferentes, ok? Alguns indicadores só servem para analisar alguns setores, ok? Terceira regra. Nunca usar somente um indicador para tomada de decisão. Então você perguntou. Então temos que olhar informações de uma empresa somente a margem líquida? Não. A gente nunca usa só um indicador, certo? Então, voltando e vou responder as outras perguntas, que é uma pergunta muito pertinente. Ou temos que calcular. Como eu falei, vocês têm que saber calcular absolutamente nada. Vocês têm que saber interpretar. E aí você fez a última pergunta, as informações são dadas completas, não é? Isso mesmo. A gente vai daqui a pouquinho e lá no site, né? Eu vou mostrar em 2 sites para vocês como vocês acham a informação de margem líquida de uma empresa. Então já vai ser dado esse valor para você. Você vai bater o olho e vai falar, é bom ou é ruim. É isso que você tem que fazer, certo? Então, para setor de saúde, 7,4 é ok, para uma indústria 10,6 é ok. Aí a gente tem comparação de 2 setores, consumação discricionária e consumo discricionário, desculpa, estou traduzindo do francês para o português, consumo discricionário e consumo básico, tá? Staples é o consumo básico. Michael, qual a diferença de um setor de consumo discricionário e de consumo básico? Consumo discricionário é aquilo que você compra quando está sobrando dinheiro. Você compra carro, troca de carro, compra uma roupa, compra um tênis, compra uma joia, faz uma viagem, gasta no restaurante. Isso é consumo discricionário. Então, na Bolsa de Valores, a gente tem empresa justamente de lazer, de viagens, de roupa, como Adidas, por exemplo, certo? Empresas de luxo. As pessoas compram não é porque estão necessitando daquilo, certo? Então, isso é consumo discricionário. A margem é 7,7%. Lógico que aqui dentro do consumo discricionário, as empresas de luxo vão ter uma margem maior, né? Mas pegando toda a média de todas as empresas, é 7,7. O que é consumo básico? Que é consumer staples, né? O gráfico aqui de baixo. A média é 6,9. É macarrão, é um iogurte, é carne, é consumo básico realmente, é eletricidade, tratamento de água, empresas que produzem algum serviço básico para a gente. Beleza?
Não formulei bem, obrigado pelo complemento. Que isso? Precisamos das perguntas de vocês, igual a Libete pergunta aqui, para deixar tudo claro. Sempre perguntem, tire dúvidas, certo? Se precisar eu volto, mostro a resposta, vou para frente. A gente está aqui para isso. Beleza? Então, cada setor pode ter uma média um pouco diferente de margem líquida. E, Michael, o que é uma margem líquida aceitável? Tem que ser para cima desse valor. Uma margem líquida aceitável, se uma empresa tiver menos que 6, é ruim. A gente evita comprar ela. Michael, aí vai ter alguns de vocês que vão vir daqui um tempo para mim e falar, Michael, você falou que tua empresa é boa, mas a margem líquida é 5. Se lembra que a gente não pode analisar só um indicador? Se todos os outros forem muito bons e a empresa tiver uma margem de 5, a gente aceita. Não existe uma empresa perfeita. O primeiro engano que você, investidor iniciante, vai ter é achar que eu vou te mostrar todos os indicadores, vocês vão procurar todos eles e achar uma empresa que respeita todos eles. Seja bem-vindos à vida real. Não vai ter uma empresa que vai respeitar todos os indicadores. A gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisinha. E a margem líquida boa, então, é acima de 6%. Se for 9, 10, 11, 12, 15, melhor ainda. Eu gosto de empresas que têm a margem ali, empresa de crescimento, sobretudo, acima dos 11, 12. Agora, se for empresa dividendo, a gente tem que aceitar uma margem menor mesmo, tá? Porque uma empresa dividendo, ela tem geralmente margem menor e é uma empresa mais estável, então mesmo que sobre menos dinheiro no bolso dela, ela não precisa de muito dinheiro para continuar a atividade. Então, tá vendo que tem um parênteses aqui na minha imagem? Ó, tá escrito valores mínimos, aí entre parênteses, exceto financeiras e matéria-prima. Para empresas de seguro, como a gente tem na carteira, Score, AXA, Coface. E empresas de matéria-prima, como a Rubi, que a gente tem na carteira também de dividendos, não podemos analisar só a margem líquida. Tá? A gente vai analisar outros indicadores que eu vou mostrar para vocês na próxima live. Tá bom? Então, para todos os outros setores que não são financeiras nem de matéria-prima é o quê? Petróleo, né, energia, etc. Então, empresas da área financeira e de matéria-prima, a gente não olha esse indicador. Por quê? Como que funciona uma seguradora? As pessoas pagam lá por mês o seguro e se precisarem, se acontecer algum sinistro, o seguro cobre aquele sinistro. Né? Então são um tipo de empresa que, o que é a margem líquida? Como que ela é calculada? Eu vejo receita menos as despesas e sobra uma receita líquida. Numa empresa seguradora, a gente não tem essa linha bonitinha de receitas e despesas, porque depende se teve muitos carros batidos, muita gente que morreu para pagar o seguro, se as pessoas estão pagando em dia o seguro, entendeu? Tem todo um contexto de timing. Então, por isso que a gente não costuma usar a margem líquida para empresas financeiras nem de matéria-prima, tá bom? Renata, esse valor mínimo para todos os setores? Sim, exceto financeiras e matéria-prima, como está escrito ali no parênteses, tá bom? Fechado? Vamos lá, lição de casa para vocês. Lição de casa nada, vocês vão fazer agora aí para mim. Tá aqui uma demonstração de resultados de uma empresa de verdade que alguns de vocês têm na carteira. É a empresa TF1, que é uma rede de rádios, televisão e streaming da França. E vocês vão calcular para mim qual que é a margem líquida dela. O que você precisa para calcular a margem líquida? Vou ajudar vocês. Para calcular a margem líquida, vocês precisam da primeira linha, que é o faturamento, e vão precisar da última linha, que é o lucro líquido. Vocês vão dividir o lucro pelo faturamento, ou em francês, résultat net par les chiffres d'affaires, ou em inglês, revenue por net profit. Então, vocês vão fazer essa conta aí para mim. Coloquei em 3 línguas que são aí, vocês vão entrar em alguns sites, alguns vão estar em inglês, quem aí mora nos países francófonos talvez é procurar em francês, alguns sites vão estar em português. Então tá aí a fórmula, como é calculado em 3 línguas aí para vocês. E vocês vão colocar aí no chat para mim qual que é o resultado, qual que é a margem líquida da empresa TF1 nos últimos 3 meses de 2024. É um resultado de verdade que eu vou mostrar para vocês no site dela, onde você pode achar, em outros sites também daqui a pouco. Boa noite, Marta, tudo bom? Digam aí para mim, qual que é a margem líquida da TF1, então? E aí, é aceitável ou não é? Vocês vão me dizer, vão fazer o cálculo, que vocês não vão precisar saber fazer no dia a dia, já falei para vocês, esses valores são todos prontos em sites de finanças, mas aqui a gente está aprendendo, então por isso que eu estou dando esse exercício para vocês. Vocês precisam saber interpretar.
Então, uma vez que você achou o valor, que você vai ver pronto em outros sites, você vai ter que olhar para ele e falar, é ok ou não é ok? E aí? Todo mundo com vergonha? Ninguém vai calcular para mim? Eu não vou avançar se não me derem a resposta, hein? Tô vendo 2 tipos de resposta aí no chat. E tá empatado ainda, hein? E aí? Pessoal, vamos lá. E quem errou, vou explicar por que vocês erraram, tá? Como que é feito o cálculo? É a última linha, que é o lucro dividido pela receita. Então é 60 dividido por 765, que vai dar 7,8%. Quem colocou 12 aí no chat foi porque se confundiu e fez ao contrário, dividiu 765 por 60. A gente pega o valor limpo de dinheiro que ela ganhou e divide pela receita, não o contrário. Beleza? Então a margem líquida da TF1 é 7,8, que é um valor aceitável. Por quê? Por que é aceitável, Michael? Porque eu falei para vocês que margem líquida acima dos 6% é ok, né? E como ela não é uma empresa financeira e nem de matéria-prima, então tá ok. Ah, Michel, e se ela fosse de uma empresa financeira? A gente nem usava a margem líquida para avaliar ela. Por uma empresa financeira e de matéria-prima, a gente não usa, bem dizer assim, a margem líquida como um parâmetro importante. É um parâmetro que a gente vai olhar, mas ele é secundário. Já para todas as outras empresas é um fator super importante. Por isso que a gente está vendo hoje na aula número 1 sobre indicadores. Beleza? Então 7,8 é ok, é bom até para uma empresa de comunicação, de rádio, TV. Como vocês sabem, rádio, TV tem cada vez sido menos assistidos, né? A gente fica mais tempo na internet, Netflix, etc. É por isso que a TF1 e a concorrente dela também estão investindo em streaming, né? Hoje eles têm os streaming gratuito delas na França, tem a parte paga também. Eles investem em jogos, por exemplo, Liga dos Campeões, Copa do Mundo, para que mais pessoas assistam também na TV ou pelo streaming deles. Então eles fazem vários tipos de investimento para continuar ganhando dinheiro, né? Até porque rádio tem cada vez menos audiência. TV ainda tem uma certa audiência, né? Pessoal mais velho costuma assistir TV ainda, mas enfim, esse público vai ter que se renovar e a empresa vai ter que continuar ganhando dinheiro, certo? Então, beleza, vocês aprenderam a calcular e saber interpretar. Então, é ok, 7,8 é ok, então a empresa respeita esse critério, ela continua sendo elegível a nosso investimento. O que vocês fariam em seguida? Vocês iam analisar outros indicadores que eu vou ensinar para vocês ao longo de outras lives aqui também. Mas a gente não terminou, temos mais 10 minutinhos aqui juntos. Então, como é que funcionou? Tem uma empresa, ela apresenta os resultados no site dela, aí tem outros sites especializados em finanças que vão lá nos documentos da empresa e calculam os indicadores, certo? Então eles vão calcular os indicadores e cabe aos investidores saber se esse indicador é bom ou ruim. Então a ordem é essa: a empresa anuncia resultado, sites de finanças pegam esse resultado e calculam o indicador, e você olha o indicador e diz é bom ou é ruim. É isso, certo? Então, o que é o indicador de margem líquida? A gente analisou o indicador margem líquida e ele é um indicador de rentabilidade. Por que rentabilidade? Porque se dá negativo, significa que a empresa está perdendo dinheiro. Se dá positivo, significa que a empresa está ganhando dinheiro. Mas não basta só dar positivo se der 1%. Eu não quero que a cada 100 de faturamento sobre 1 no bolso da empresa. Eu quero que sobre mais. Por isso que a gente coloca um mínimo ali de 6%. Tá? Então, pelo menos 6% de rentabilidade. E vamos lá, então. Aí fala assim, por curiosidade, qual é a margem líquida de empresas abaixo? Coca-Cola, PepsiCo, por exemplo. Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar, então, minha tela com vocês para a gente dar um tour aqui e eu mostrar para vocês como que vocês acham essas informações. Como eu falei para vocês, vocês só precisam saber interpretar. Né? Então vamos lá, compartilhando minha tela, deixa eu deixar a tela maior para vocês, vou ficar pequenininho aqui embaixo. Vamos lá então. Ó, aqui estamos no site do investing.com, tá? E no site do investing.com vocês podem trocar a língua aqui, ó, para 1 zilhão de línguas que vocês quiserem, tá? Aqui já está em português, certo?
Então, eu vou lá em cima procurar o nome de uma empresa, Coca-Cola, por exemplo. Se eu digito Coca, vai aparecer aqui, ó, bandeira dos Estados Unidos, porque ela é americana. KO é o nome, o código da Coca-Cola, né? E aí, Coca-Cola Company. Clico nela. Uma vez que você clica, então, no símbolo da empresa aqui, no nome da empresa que você quer, vai carregar uma página. O site do Investim é um pouco lento, mesmo se a sua internet for boa, porque carrega muita informação. Aí tem um monte de informação que você não vai usar para nada. Você vai vir aqui, ó, em Finanças, Indicadores. De novo, procurei o nome da empresa e cliquei. Em seguida vem em Finanças e Indicadores. Eu não estou ensinando vocês hoje um indicador, então vai estar onde? Dentro de Indicadores. Então, clique em Indicadores. Uma vez que cliquei em Indicadores, vai carregar uma nova página. E aqui nessa nova página, você vai descer e vai estar dentro dos indicadores do que eu acabei de ensinar para vocês? De rentabilidade. Aí tem duas colunas, ó, uma da empresa e uma da indústria, ou seja, a média dos concorrentes e da empresa. Eu não presto muita atenção nesse da indústria, porque eu não sei se realmente eles estão pegando certinho todos os concorrentes, tá? Eu olho da empresa mesmo, que é o que me interessa. Então, vou olhar só essa coluna da esquerda. Então, ó, rentabilidade, margem líquida. Opa, achei margem líquida. Achei. 22,59. Opa, acima dos 6% que a gente falou. Legal. Michael, por que tem duas? Porque uma é TTM, 12 Trailing Months. Significa últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, no último ano decorrido, deu 22,59. Então, a cada 100 dólares que ela faturou, sobrou 22,59 limpo no bolso dela. Margem líquida de baixo é o que, Michael? O que significa esse 5YA? É os últimos 5 anos. A média dos últimos 5 anos é 23,39. Então, significa que nos últimos 12 meses, a média está parecida com a média dos últimos 5 anos, o que é bom. Mostra que a empresa, no longo prazo, tem tido boas margens. Michael, eu quero saber da, sei lá, da Apple. Digita Apple, clica nela. Agora vem Finanças, Indicadores. Rentabilidade, margem líquida 24%. Margem líquida 24%. Pronto, respeita os meus critérios. Vamos ver um exemplo de uma empresa que a gente tem na carteira e que não é de um setor que a gente deveria olhar com atenção a margem líquida? Coface. Né? Inclusive, mandei uma mensagem no WhatsApp para vocês essa semana, falando que quem não tem Coface é uma boa hora de comprar. Ela vai pagar 1,40 de dividendo nos próximos meses. Então, você comprando ela agora a 16 euros, se você vai receber de volta 1,40 lá em junho, significa que você vai receber de volta quase 9% do dinheiro de volta, comprando ela agora. É uma boa empresa. Então vamos lá, Finanças, Indicadores. Coface é uma empresa de seguro, então a gente não deve colocar prioridade em analisar a margem líquida. Mas vamos dar uma olhada aqui. Para a Coface, a margem líquida dela é 13. Mesmo sendo financeira, ela tem uma margem líquida alta. Mas se fosse uma empresa, outra empresa financeira, e essa margem líquida fosse de 5 ou 4, a gente ia analisar os outros indicadores, porque isso não é um impeditivo se uma empresa é de finanças, tá? Então, lembrando que empresas de matéria-prima e finanças, a gente pode aceitar um pouco abaixo de 6%. Não é o caso da Coface, tá? Outra empresa financeira, a Amundi. Outra empresa que vocês devem ter na carteira, alguns de vocês devem ter também, Amundi, Finanças, Indicadores. Amundi tem uma margem líquida dos últimos 12 meses de 39% e na média dos últimos 5 anos 23%, ou seja, uma média muito boa mesmo sendo uma empresa financeira, tá bom? Então é assim que vocês vão achar a informação da margem líquida. O Investing vai ser suficiente para vocês verem essas informações, é completamente gratuito, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a tela. E aí eu vou dar uma lição de casa para vocês fazerem depois. Pesquisa da Coca-Cola, pesquisa da PepsiCo, pesquisa da TF1 e pesquisa da MMT, que é a concorrente da TF1, né? A Metropole Television, M6. E aí vocês vão ver como que entra no site, como que clica, o que que faz, tá? Então vai lá no Investim, procura o nome. Aí vai no menu Finanças, Indicadores.
Aí lá nos indicadores vai achar margem líquida. Beleza? Aí vocês vão falar assim, Michael, eu procurei o da Coca e da PepsiCo. A Coca-Cola tem uma margem líquida de 20 e poucos %. A PepsiCo tem uma margem líquida de 13%. Então é melhor investir na Coca, né? Ou, o que eu falei para você no começo do vídeo? Você nunca toma decisão baseada em um indicador. Eu vou repetir. Você nunca toma uma decisão baseada em um indicador. Se para a Pepsi deu 13 e para a Coca-Cola deu 20, significa que as duas estão ok. Agora você vai analisar outras coisas para poder comparar elas mais a fundo. Não é só um indicador que você olha. Tanto não é um indicador que você olha, que quem começou investindo lá em 1980 na Pepsi e na Coca-Cola ganhou mais dinheiro investindo na Pepsi. Vai falar, Michael, como é possível uma empresa ter uma margem líquida maior e na Bolsa de Valores ter subido menos? Não é o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola é uma boa empresa, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Imagina que uma empresa tem uma margem líquida de 30. De cada 100, sobra 30 no bolso dela. A outra empresa concorrente tem uma margem líquida de 15. De cada 100, sobra 15 no bolso dela. Aí você deve imaginar, uma empresa que tem margem de 30 é muito melhor que uma de 15. Porque de todo o dinheiro que entra, sobra muito mais no bolso dela. Mas agora eu te faço uma pergunta. E se desses 30 que sobra, eles são muito ruins de reinvestimento? Tem uns diretores de finanças lá que são uns burros. O cara faz um investimento nada a ver, cria um novo produto que não vende, gasta com marketing de uma maneira errada. O que adianta? De cada 100 sobra 30 limpo, se você joga no lixo depois esses 30, que ficou limpinho no teu bolso. Você reinveste mal. Agora imagina que sobra em 15, mas com um gerenciamento bem feito, uma equipe de qualidade, que sabe no que reinvestir, que produto criar, como gastar com marketing. Por isso, de novo, vou repetir talvez pela 15ª vez, por isso que a gente não olha só um indicador. Se para a Pepsi deu 13 e para a Coca deu 20, legal, eu já sei que a Coca é um pouquinho melhor que a Pepsi. Mas quais são os outros indicadores? Quem tem mais crescimento? Quem reinveste melhor? Quem tem menos dívida? Quem tem mais caixa? São esses indicadores que a gente vai aprender nas próximas aulas. Beleza? Alisson, Michael, a respeito da Verallia, eu fiz o cálculo, ela está dentro do valor justo de compra. O que você tem a falar, Alisson? Eu gosto dela, tá? Mas é um setor com pouco crescimento também. Talvez seja uma das únicas empresas francesas industriais que caberiam na nossa carteira nesse momento. Mas ela vem com um uma queda no faturamento dela ano a ano, né? Ultimamente que ela apresentou uns resultados um pouco melhores, mas dá uma olhada nos crescimentos que ela teve nos últimos, nos últimos semestres, né? Você vê que ela caiu bastante na Bolsa de Valores, por isso que agora ela está com um preço interessante. Então, comparado a empresas que a gente já tem na carteira, eu prefiro as nossas. Mas ela continuando apresentando bons resultados e se recuperando, é uma empresa que daria para colocar na carteira. E ela está sim num preço próximo do justo agora. Beleza? Se você quiser comprar ela, não vejo problema nenhum, desde que você não coloque muito peso nela, tá? Então, se você já tem, por exemplo, Coface na carteira, Rubis na carteira, outras ações que eu já indiquei, não faça ela ter um peso maior do que essas que eu já indiquei. Mas, de toda maneira, você pode ter se quiser, tá? Então, não esqueça que devemos tomar decisões de investimento baseado em pelo menos 6 indicadores, nunca em um só. Vocês entenderam por que não pode ser um só? Pensa nisso que eu dei o exemplo para vocês. Poxa, uma empresa sobra mais dinheiro no bolso que a outra. Mas tem que saber o que fazer com esse dinheiro também. Não adianta ter lá um diretor burrão lá que enfia o dinheiro naquele lugar. Não adianta. Então, tem outros indicadores que vão nos dizer, por exemplo, se a empresa é bem gerenciada ou não. Aí fica legal. Se eu olho a margem líquida e eu olho outro indicador que vai me dizer se a empresa é bem gerenciada, opa, quer dizer que sobra muito dinheiro e a empresa ainda sabe reinvestir. Aí já começamos a ficar melhor. Mas baseado em um só, a gente nunca pode tomar uma decisão, tá? Gabriel, toda aula é um aprendizado. Fico feliz, Gabriel, que você tenha aprendido. Tem muitas empresas que podem nos enganar se nós não olharmos bem. Ter atenção, estudar e perguntar ao mais indicado. Exatamente, muito bem. É
é muito normal o que um investidor iniciante faz. Ele conhece a marca, conhece a empresa, gosta dela e compra ela. Ah, eu uso o produto da Apple. Aqui, ó, um celular da Apple, que inclusive acho uma merda. E aí, gosto do produto da Apple. Aí vai lá e compra ação da Apple. E a Apple é realmente uma boa empresa. Ela tem margens líquidas boas, ela tem um reinvestimento bom, uma boa diretoria, uma empresa gigantesca. Mas será que a valorização dela, que é um fator que a gente vai analisar, é boa? Será que o dinheiro que ela ganha, comparado a quanto ela vale a pena a gente investir nela? Aí você descobre que ela é uma empresa que tem, entre aspas, o preço-lucro caro, ou o preço do metro quadrado dela é caro. Pelo valor que você compra a ação dela, ela te gera não muito retorno. Agora, né? Antigamente, quem investiu antigamente multiplicou por 10, por 50. Mas hoje, investindo hoje, você já vê que ela tem um preço-lucro caro. Então, ela tem todos os indicadores bons, menos o preço-lucro. E o preço-lucro é um dos principais que a gente vai usar para tomar a decisão de compra final. Então, por isso que a gente tem que analisar esse contexto. A gente vai analisar 4, 5, 6 indicadores para tomar a decisão. Eu já adianto uma informação para vocês. Quando vocês verem, poxa, essa empresa que eu vi tem os 6 indicadores que o Michel explicou para mim são bons. Ainda assim vai te dar um frio na barriga para comprar ela. Porque você nunca vai ter certeza absoluta se isso é suficiente. Porque você não é presidente da empresa, você não é um político que controla as leis. Sempre vai ter, na verdade, alguma informação que você vai ficar em dúvida se é boa ou não é. Só que lembre que o seu trabalho como investidor é aumentar a probabilidade de ganho. Se você faz esse filtro que a gente está fazendo, vai ter uma empresa ou outra que não vai bem. Mesmo que você faça esse filtro, analise os indicadores, vai ter uma empresa ou outra que não vai bem. Por uma decisão política, por uma questão de guerra, por uma decisão de conflito, por problema de saúde, por um diretor, por exemplo, que começa a administrar mal. Mas você fazendo esse filtro, pessoal, de cada 12, 14 empresas, 10 vão bem. E se você tem 10 que vão bem e 2 que vão mal, essas 2 que vão mal vão chegar nem perto de quanto você vai ganhar dinheiro com as outras 10. Então o que a gente está fazendo é um filtro para cair sempre nas melhores. Mas não impede de cair em alguma ruim. Não impede. Porque a gente não controla o mundo inteiro. E você tem que aceitar isso. Certo? Quando saber se o preço da ação está alto ou não? Renata, aí é o próximo episódio, quarta-feira que vem. A gente vai falar só sobre valorização e preço-lucro, tá? Aula imperdível, é um dos principais indicadores e ele tem um peso muito importante no final, se a gente vai comprar uma ação ou não, tá? O Gabriel comentou, ser o tio Patinhas, quanto mais temos, mais no futuro teremos nossa estabilidade. Perfeito. 10 anos e não 10 dias. Ninguém fica milionário em 1 ano, 2 anos, investindo no longo prazo, ter rentabilidade. Gabriel, você entendeu tudo. Né? Uma empresa não se multiplica em uma semana, em um mês. Uma empresa se multiplica ao decorrer de 2, 3, 4, 5 anos. Né? Eu dei um exemplo prático para vocês, que eu vou mostrar minha carteira mais arriscada para vocês, ainda no primeiro trimestre desse ano. Lá é a carteira que eu construí em março de 2022. Então ela vai fazer aniversário daqui a um mês. Ela vai fazer 3 anos. E lá a gente tem ações que já chegaram em 180%, 160% em 3 anos. Ou seja, a gente tem 2 ações que se multiplicaram por 3. Mas a gente já teve 2 ou 3 ações lá que caíram, 2 caíram 17%, 18% e uma caiu 30%. Aí você fala, pô, 3 ações caíram 20, outra caiu 30, tá? 2 que caíram 20 dá 40 perdido, mais outra que cai 30 dá 70%, né? Dessas 3 só somadas. E as outras 10 que subiram 30, 40, 80, as 2 que subiram 160. Então, uma carteira de dividendos que eu recomendo para vocês, ela é muito mais estável, muito mais segura, com menos volatilidade, né? E dá para ganhar dinheiro de maneira tranquila com ela. Conforme a gente vai colocando em empresas menores e mais arriscadas, a gente, óbvio, aumenta o potencial, mas aumenta o risco. E para investir em empresas tanto seguras, né, a dividendos, quanto em empresas arriscadas, tem que saber análise fundamentalista. Se um dia vocês querem escolher por vocês mesmos, vocês têm que saber isso que eu estou ensinando aqui. Por isso que da turma 1 a 6 o conteúdo é obrigatório. Essa turma 7, esse conteúdo aqui eu não falo que é obrigatório. Não é todo mundo que quer ir a fundo, não é todo mundo que quer aprender a selecionar. Michael, só quero escutar tuas recomendações e tô nem aí. Tá bom, perfeito. Vou continuar dando as recomendações para você. Mas eu
acredito que você dorme muito mais tranquilo quando você começa a entender o que tem por trás. Então, para quem quiser ir a fundo, esses desafios que vão vir de agora para frente são sempre nessa pegada, ensinando um pouco além do que vocês já estão acostumados a ver por aí, indo mais a fundo, ensinando vocês realmente a ter essa liberdade de um dia conseguir escolher as ações por vocês mesmos. Eu não sou eterno, espero estar aqui daqui 50 anos ainda fazendo live ensinando vocês, porque eu amo o que eu faço, mas nunca se sabe, e você, né, como uma pessoa única, individual, você tem que dormir tranquilo com o que você faz, tem que estar sabendo o que você faz, tá bom? Pessoal, ótima noite para vocês. Quarta-feira que vem, episódio falando sobre o preço de uma ação, se é o preço justo comprar aquela ação, um indicador preço-lucro. Ele é um indicador de valorização. Hoje a gente viu um indicador de rentabilidade, tem outros de rentabilidade que a gente vai ver juntos aqui ainda, mas a aula que vem é sobre o indicador de valorização, preço-lucro e os primos dele. A gente vai ver outros indicadores primos dele, que tem uma pequena diferençazinha, então vai ser bem legal, mesmo para quem já tem a noção do que é esse indicador, vem aqui porque você vai aprender coisa nova, tenho certeza. Ótima noite para vocês, se tiverem dúvida, não esqueça de mandar em rendaemeuro@gmail.com ou mandar lá por dentro da plataforma, em qualquer lição que você comentar, ou lá no módulo número 1, tem uma lição que se chama Pergunte Aqui. Deixa sua dúvida lá, nossa equipe vai responder você. Sempre eu respondo junto com o pessoal da minha equipe, então você nunca vai ficar sem sua resposta. Beleza? Fechado? Libete perguntou sobre declaração de imposto, etc. Pessoal, a gente mandou um e-mail para vocês. Eu acho que eu falei em live, na verdade. A gente vai mandar um e-mail explicando isso. Mandei no grupo WhatsApp também. A gente está preparando um documento, um artigo de como declarar imposto, ajudar vocês a declarar imposto em cada país de onde a gente tem clientes. Então, a gente está preparando isso. Vai estar disponível para vocês ali em meados da metade de março, porque em alguns países tem que declarar imposto até o final de março ou em maio, né? Então, maio está longe ainda, mas eu sei que alguns declaram no final de março. Então, até dia 15, 20 de março, sai esses documentos para vocês aí, para ajudar vocês a declararem como funciona em cada país. Fechado? Ótima noite para vocês, a gente se vê na próxima live.